and slain him. E após algum tempo, quando eles rangiam os dentes para ele, o tiraram da corte e o levaram para fora e o mataram. And they threw clouds and rocks at him till they mashed him to death. E eles jogavam torrões e pedras nele, esmagando-o até a morte. Standing there was Paul, give witness of it. And when Paul looked down and seen Stephen dying, Ali de pé estava Paulo testemunhando aquilo, e Paulo olhou e viu Estevão morrendo. Stephen looked up and said, I see the heavens open. Amen. Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus se abrirem. I see the heavens open and Jesus standing at the right hand of God. Vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus. Paul looked down Paulo olhou para baixo. as he scratched his head. Well, what's happening? Eu imagino que ele coçou a sua cabeça e pensou: o que está acontecendo? He said, Lord, lay not this sin to their charge. Ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. And fell asleep in the arms of God, rocked. E dormiu nos braços de Deus, acalentado. Why, he never fell another rock. Porque naquela hora em diante ele não sentiu mais nenhuma pedrada. That time on, God rocked him to sleep in his arms just like a mother would her suckling babe. Deus o acalentou, fazendo-o dormir em seus braços, exatamente como a mãe faria com seu bebê a quem está amamentando. God carried him on the bosoms of Christ to the throne of God there where he's in peace. Deus o levou para o seio de Cristo, para o trono de Deus no além, onde ele está em paz. And numbered among the martyrs with the martyrs crowning on her right in marbles standing among men. Contado entre os mártires, com uma coroa de mártir ali nesta noite, imortal entre os homens. That was Stephen filled with the Holy Ghost. That's right. Aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo, correto. The clods just lost their feeling. That big rocks as they was hitting against his head. Os torrões, as grandes pedras, enquanto acertavam na sua cabeça, apenas fizeram com que ele perdesse o sentido. God rocked him to sleep. Deus o embalou para dormir. Amen. The Bible never said he died. A Bíblia nunca diz que ele morreu. The Bible said he fell asleep. Amen. A Bíblia diz que ele adormeceu. Amém. That's the way Christians die. Esta é a forma que os cristãos morrem. Amen. All right. Amém. Correto. Now they're having a great time. Agora, eles estavam tendo um bom tempo. That report come back. Like Brother Neville said a while ago. Aquela notícia voltou, como o irmão Neville disse há algum tempo atrás. Like this, kind of plucked up the apostles and so forth. Não apenas simplesmente uma espécie de rajada nos apóstolos e assim por diante. They had to do something about it. Eles tinham que fazer algo a respeito disso. Right on out they went again, just as hard as they go preaching the gospel. Imediatamente eles saíram novamente o mais rápido que puderam ir, pregando o evangelho. Peter and John, two unlearned men, passed up through the gate called Beautiful. Pedro e João, dois ignorantes, homens iletrados, passaram pela porta chamada Formosa. My, Oh, the devil said, well, now they're just out there preaching, so it won't hurt anything. o diabo disse: bem, agora eles estão simplesmente ali fora pregando, então isto não causa dano algum. Now all these people believe in preaching and everything. Então todas aquelas pessoas creram na pregação, em tudo. But when they passed through the gate called Beautiful, there lay the man. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem. The Holy Ghost said, Peter, that man can be healed. He's got faith. O Espírito Santo disse: Pedro, aquele homem pode ser curado, ele tem fé.
when he perceived he had faith to be healed. He said, stand up on your feet. Quando ele percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse: fique de pé. He picked him up and held him till his ankle bones received strength. E ele o apanhou e o segurou até os seus tornozelos receberem força. And away he went, leaping and jumping and praising God. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. You know what? Sabe de uma coisa? That caused more trouble than all the preaching they ever did do. Aquilo causou mais problema do que toda a pregação que eles fizeram. Amém. Boa noite com Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando. É o nosso desejo. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, mais uma vez nós estamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para louvar ao Senhor. E assim como o Senhor nos falou nesta manhã, ó Deus, desde a mensagem, a escritura na parede e demais, e aquilo que o pastor Benedito, o pastor Joaquim falou, Deus, o Senhor nos falou nesta manhã, e que o Senhor possa continuar nos falando esta noite. Ó Deus, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, com perdão de nossas falhas, ó Deus. O Senhor escolhe pessoas loucas, pessoas incomuns, para Te servir, pessoas até mesmo que são dementes, elas não erram o caminho. Quando o Senhor se mostra para as pessoas, quando o Senhor se revela às pessoas, e nós te damos graças porque o Senhor nos revelou isto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Amém, Senhor. O Senhor possa abençoar os irmãos que estão nos assistindo através da internet. Nós iremos cantar 2 hinos, 249 e 254. Os irmãos que estão assistindo, possa também pegar seu hinário e cantar, né? Solte sua voz aí dentro de sua casa, cantando, adorando junto conosco. Vai ser uma bênção para todos. Desde que você não pôde estar aqui, Deus te abençoa do mesmo jeito como se estivesse aqui. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro eu, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mas perto da tua cruz quero estar,
mais perto da tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor, ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Que bênção é louvar ao Senhor. Solte a sua voz aí em casa, ou aonde você estiver. Jesus quer te ouvir, louvar. Vamos ainda, Nossas Luzes, 254. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos encalços navegantes, quem trará a salvação? Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos encalços navegantes, quem trará a salvação? Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus. Cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de paixão mundana não lhes deixam ver o sol. Ó, clamemos e mostremos nossas luzes no farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos que ao porto divinal em Jesus haver o abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar.
Aleluias. Amém. Que Deus continue nos abençoando. É o nosso desejo, é a nossa oração. Evangelista, irmão Osias. Boa noite com Jesus, amém? Esse pedido de orações, né? Nós estamos em conexão com os nossos irmãos pela internet. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Deixa eu ver aqui. Só tem pedido de hino, né? Irmão Alain, irmão Ana Clara, só pedido de hino. Mas todos nós nesta noite somos necessitados de Deus. E vamos orar, né? Não tem nenhum pedido de oração, mas eu creio que todos nós estamos aqui necessitados desse Deus. Vamos orar com fé, fé para vencer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador de todo dom perfeito, Pai. Senhor, nesta noite nós cremos que nós já entramos no espírito de adoração, Pai. Crendo que nós entramos no espírito do Senhor, Pai. Senhor, nos abençoe nesta noite, Pai. Nos ajuda, Senhor, de força, saúde no físico e na alma e no espírito para cada um de nós nesta noite, Pai. Nos ajuda, Senhor, em sair daqui melhor do que nós entramos, Senhor. Pai, abençoe cada irmão, Senhor, que ele seja curado, Pai, no físico, na alma e no espírito, Senhor. Que nossos irmãos também, Senhor, que estão em conexão conosco pela internet, Senhor, que a mesma atmosfera que está no culto aqui, Senhor, no santuário, Senhor, seja atingida em seus lares, em suas famílias, Senhor, e que o Espírito do Senhor, Pai, vá em encontro a cada necessidade, Pai. A Tua palavra disse: deleita-te no Senhor, que Ele concede o desejo do teu coração, Pai. Pai, abençoa o desejo de cada coração que entrou aqui nesta noite, Pai. Que eles possam sair daqui recompensado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, e que o Espírito Santo possa estar aqui para falar, para pregar a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós temos dois pedidos de hino aqui, né? Irmã Ana Clara
o irmão Wesley. O irmão Wesley canta Depois de Tudo. Pode se posicionar, irmão Wesley, para cantar o seu hino. Depois a irmã Ana Clara já fica o hino O Povo que Vence Batalha. Irmã Ana Clara e Guilherme. Depois da chuva, o sol brilhar. Depois da noite, o lindo céu vem clarear. Depois do pranto, o choro vem. Depois das lágrimas, a alegria virá também. Depois da solidão, virá um gozo tal, superior a tudo, que não existe igual. Depois da estrada desconhecida, depois da morte, então virá, enfim, a vida. Depois do abismo, a imensidão. Depois do mundo há de vir a salvação. Depois do vale profundo aqui, pelas montanhas há de vir. Depois das montanhas haveremos de depois do abismo, a imensidão. Depois do mundo há de vir a salvação. Depois do vale profundo aqui, pelas montanhas haveremos de subir. Depois da solidão, virá um gozo tal, superior a tudo, que não existe igual. Depois da estrada desconhecida, depois da morte, então virá, enfim, a vida. Depois das lágrimas vem o sorriso.
Depois da luta, descanso vem. Depois do ódio, a paz e o amor virá também. Depois da solidão, algo novo tal, superior a tudo, que não existe igual. Depois da estrada desconhecida, depois da morte, então virá, enfim, a vida. Depois da solidão, virá um gozo tal, superior a tudo, que não existe igual. Depois da estrada desconhecida, depois da morte, então virá, enfim, a vida. Amém. Aleluia, né? Depois de tudo, né? Ele ressuscitou, né? Amém? Irmã Ana Clara, irmão Guilherme canta: o povo que vence batalha. Nós é um povo que vence batalha, todas as batalhas, porque o nosso Deus está conosco. Falharam, já não há solução. Não se encontra mais paz neste mundo. É notória a falta de amor. Me pergunto então quando é que virá o Senhor. Sorri e que vive em paz, revestido de toda armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalha, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem luta, nem campeão sem o fé. Aqui tem coroa no céu.
e que vive em paz, revestido de toda armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Povo que vence batalha, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. O crente que vence aqui tem coroa no céu. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Aleluia, né? Deus abençoe o irmão Guilherme e a irmã Ana Clara, né? Povo que vence batalha. Você está esperando a volta de Jesus com ansiedade? Jesus está voltando, né? A Bíblia diz: se tiver dois no campo, um será levado, outro será deixado. Se tiver dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Jesus está voltando. Amém? Pastor Benedito, somente crer. Tudo é possível que crer. E nesta noite que você veio para ser abençoado, você vai levar esta bênção. Porque aqui está o Espírito do Senhor. Tudo que pedi em meu nome, crendo, receberá, disse Jesus. Só você crer. Crer de todo o seu coração, de toda a sua alma. Tudo é possível que crer. Amém? Boa noite com Jesus, que Deus continue nos abençoando. Nós podíamos ter mais hinos, não teve mais pedidos. Dia de domingo, podemos louvar mais. Tivemos 4 hinos e poderia ter mais. Você está deixando muito tempo para mim e eu quase não tenho o que falar. Eu falo muito pouco. É todo pregador, todo tanto de tempo para ele é pouco, né? Porque tem muita coisa. Às vezes ele medita, ele lê, e aí depois para distribuir tem que ser só uma quantia. Estava conversando, não sei com quem que eu estava conversando.
a respeito de a pessoa terminar o ministério, terminar a sua tarefa, e se ele terminar antes de Deus chamar ele, que ele não vai mesmo antes, ele ainda continua caminhando em frente. É que eu estava lembrando que quando o profeta terminou de pregar a mensagem, depois ainda ficou pregando ainda como outros pregadores pregavam. Só que ele pregava só 30 minutos, enquanto as outras mensagens eram 2, 3 horas. Ele pregava. Ele diz assim que ele estava errado, ele pediu perdão. O profeta pediu perdão. Segurado o povo de muito tempo, e o povo ficava em pé nos corredores, lá de fora, vinha de longe, cansados. E era aquele fervor. E o povo nem se reclamava. Quando ele falava com a congregação, se estava cansativo, a congregação dizia, não, pode continuar. Mas na mensagem à ordem da igreja, lembra que ele diz assim, agora eu não vou usar de 30 e no muito 40 minutos, porque eu fazia aquilo, eu peço perdão, ter demorado, cansar o povo, é por causa do peso que estava sobre mim para entregar essa mensagem. Mas agora a mensagem já foi entregue. A mensagem estava completa, embora ele ia continuar pregando, só que ele não tinha mais aquele peso sobre ele e demorava. E também eu acredito que o povo já estava não precisando de ficar aquele tanto de tempo e demorar muito. Então eu acredito que nós já veio para a mensagem no tempo que a mensagem já tinha sido pregada, a mensagem toda do profeta desta era. E aí, para distribuir isso que ele fez, tem que ser em porção. Ele mesmo fez isso, né? Pregou a mensagem dele, ele repetia em porção. Mas vamos ainda ter um hino. Eu pensei assim, tem alguém que às vezes chegou um pouco atrasado, queria fazer o pedido para cantar um hino e não chegou com tempo de fazer. Se é assim, você pode cantar o seu hino. Se você veio com hino, ia fazer um pedido, mas não chegou com tempo de fazer o pedido. E até mesmo faz assim, às vezes tem gente que queria fazer um pedido de oração, mas não chegou a tempo. E a gente pode orar no final do culto por algum pedido, né, que a pessoa quer que seja feito aqui pela igreja. Então é isso, vamos ter um hino depois da leitura, mas essa pessoa que veio para cantar um hino, estava pensando em pôr o pedido ali, não pôs, pode cantar o hino, porque tem tempo ainda. E quem que vai cantar agora depois da leitura? Quem vai cantar? Ou acho que está querendo mais é ouvir mesmo, né? Se não tiver ninguém que queira cantar depois da leitura, nós vamos continuar. Se não tiver mais ninguém que trouxe um hino, queria fazer o pedido para cantar, também vamos ficar assim. Na próxima você já está sabendo, não, mesmo que eu não chego, às vezes por algum motivo,
com tempo de fazer o pedido. Eu já vou levar ele por escrito, porque ele vai para o púlpito lá, se der tempo eu canto ainda, né? Então é isso, vamos colocar de pé e vamos ler a escritura dessa noite. Nós vamos ler no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 8. Atos, capítulo 6, a partir do verso 8. O versículo anterior aqui, do verso 8, você já encontrou aí, o versículo anterior diz assim, Atos 6, verso 8. Mas o anterior diz assim, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Era muito poder. Mas vamos ler então. 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que era da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. Juntaram esse grupo aí para disputar com Estevão. E não era pouca gente também não, né? Disputava com Estevão, mesmo ele fazendo muitos sinais, prodígios, maravilha. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles não podiam resistir. Tanta sabedoria que Estevão tinha, era um diácono, e também ao espírito com que falava. Então, subordinaram os homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Pensou como é que pode? Ele está proferindo palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E Deus usando ele daquele jeito. E incitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho e o apedrejaram, e apresentaram falsas testemunhas. Ele dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós que ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados
no conselho, fichando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Deus abençoe, pode assentar. Que coisa, né, irmãos? Coisa. Quando o povo quer ficar contra, pode fazer o que quiser que eles ficam contra. Mas normalmente tem uns que não ficam contra. Vai ter um hino, né? Então vamos ouvir. Senhor Jesus, a dura cruz que hoje estou levando está trazendo de sabores dias tão cruéis, mas mesmo assim, se vou chorando, vou com paciência, pois sei que quando o mar tiver fechado, Deus do seu trono toma providências. Pois foi assim com Moisés diante do mar vermelho, com Gideão diante dos midianitas e com Elias ao clamar por fogo. Eu sei, Senhor, se eu nunca me afastar de sua presença, pode o inferno se enfurecer por mim, tu vais vencer tomando providências. Se vou dormir, penso nas lutas enquanto adormeço. Logo me esqueço dos problemas, pois confio em ti. Pela manhã, sinto no peito uma alegria imensa, que pela fé começo a caminhar, e se a luta chegar, Deus toma providência. Pois foi assim com Moisés diante do mar vermelho, com Gideão diante dos midianitas e com Elias ao clamar por fogo. Eu sei, Senhor, se eu nunca me afastar de sua presença, pode o inferno se enfurecer por mim, tu vais vencer tomando providências. Pois foi assim com Moisés diante do mar vermelho, com Gideão diante dos midianitas e com Elias ao clamar por fogo. Eu sei, Senhor, se eu nunca me afastar de sua presença, pode o inferno se enfurecer por mim, tu vais vencer tomando providências. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, irmã Kézia. Kézia é ela mesmo, né? Kézia. A Kézia é a mãe dela. Mas Deus abençoe. Pois é, irmão, nós falamos hoje de manhã, aqui em São João, capítulo 14, nessa mensagem que nós pegamos nova, a leitura dela é em São João 14, a partir do verso 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Coisa era difícil, dava para ficar turbados diante do que ele estava.
Jesus estava diante deles e eles não estavam entendendo o que ele dizia. Mas depois ele foi abrindo o entendimento deles. Mas quando chegou no final mesmo, no finalzinho do ministério pessoal de Jesus, todo mundo se perturbou tanto, ficaram com medo de ficar do lado dele. Ficar do lado dele tanto, né? Aprendeu tanto, recebeu tanto, viu tanto, escutou tanto. Depois, no finalzinho, deixa o homem sozinho. Em outras ocasiões, ou mesmo naquela ocasião, mesmo alguns que ele escolheu, e falou assim: vigie comigo por um instante, eu vou ali orar, mas vocês velam por mim, ora por mim. E ele orou lá no Getsemane e voltou. E eles estavam dormindo, estavam sobrecarregados. As pessoas ficam sobrecarregadas. Na hora difícil, assim, a pessoa fica desse jeito. Então, ele falou assim: mas vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vocês estão dormindo? Eles acordaram e ele foi a segunda vez e voltou, ele estava dormindo. Ele reclamou eles de novo e foi de novo orar. Mas quando ele voltou, ele diz: agora vocês podem dormir à vontade, porque o tentador já está chegando aí. Vocês dormiram, vocês estão com o coração turbado, embora eu diz não turbe o vosso coração, mas chegou a minha hora. E sabe que naquele mesmo assunto, por ali, houve aquela confissão de Pedro. Confissão de Pedro lá em São Mateus, que nós ouvimos hoje de manhã, é uma. Mas essa outra, nós ouvimos um pastor pregar no encontro. Acho que foi o irmão Gedeão, o pastor Gedeão. Na palestra ele falou sobre isso, né? De confissão. Pedro fez aquela confissão. Então, quando chegou a hora mesmo do aperto, Jesus falou: vocês podem ficar prevenidos, porque vocês vão escandalizar comigo. Vocês vão escandalizar comigo. E eles ficaram incomodados, ficaram turbados, mas escandalizar com Jesus. E Pedro diz: ainda que todos escandalizam, mas eu não. Já pensou eu, Pedro, que eu já vi, que eu já ouvi, o que eu já recebi, e o que já aconteceu, tudo, eu negar Jesus? E os outros disseram a mesma coisa. Mas acontece que, quando eles levaram Jesus, logo, Pedro já começou a dar um sinal diferente. Quando prenderam Jesus, Pedro já tirou a espada para cortar a orelha, o pescoço do rapaz, do servo do sumo sacerdote, estava prendendo Jesus. E Jesus não era daquele jeito. Ele não agia daquele jeito. Então, por aí, ele já começou a negar Jesus. Ele aprendeu, viu a humildade, viu tudo. E daí depois, agiu daquela forma. Jesus falou: olha, Pedro, mete a espada na bainha, guarda essa espada, porque quem com espada fere, com espada é ferido. Mete a tua espada na bainha. Foi lá, pegou a orelha. Acho que ele ia cortar o pescoço, mas pegou só na orelha, cortou só a orelha, caiu a orelha do rapaz no chão.
Jesus foi lá e fez mais um sinal, pegou a orelha do rapaz, colocou lá no lugar e ficou perfeito. Eles viram mais ainda, na última hora, aquele milagre. Mas Jesus já tinha dito que eles iam escandalizar, e Pedro fez aquela confissão que, ainda que todos escandalizam, mas eu dou a minha vida pelo Senhor. Eu dou a minha vida pelo Senhor. Você vai dizer que eu vou escandalizar? Eu vou te negar? Jesus falou: olha, Pedro, é o seguinte, essa noite, essa mesma noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, dizendo que não me conhece, não sabe nem a respeito de mim. Mas, rapaz, como é que uma pessoa pode ser alguma coisa se Deus não estiver com ele? Não tem como. Ninguém de nós dá conta. Ninguém de nós aguenta, ninguém de nós dá conta de resistir à vontade de Deus. Então, quando ele negou as 3 vezes lá, estava lá na beira do fogo, lá, e os criados lá, e Jesus lá dentro, preso lá. Aí saíram e perguntaram ele, 3 vezes, 3 pessoas perguntou: mas Pedro, eu acho que você é um deles. Não sei nem o que você está falando. A segunda vez, a terceira vez, quando ele espraguejou e jurou mesmo que não conhecia Jesus, jurando, por Deus. Já pensou, irmão? Eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. Vocês me deixem em paz. Não conheço esse homem. Aí o galinho bateu as asas lá e cantou. Aí Pedro lembrou do que Jesus falou para ele. Então, irmão, gente, homem, humano, é fraco. É muito fraco. Qualquer coisa. Vai lembrar daquela história que nós vimos contar uma vez? Que fizeram uma festa lá e todas as criações do quintal pegou a estrada, indo naquela festa, aquele convite, e lá na frente tinha uma cobra na estrada. Aí vocês conhecem a história, né? Quem contou, quem ouviu. E aí cada um gritou de um jeito, né? Aí o pregador contou essa experiência. Aí a galinha gritou, o galo também gritou: o que é isso, que é isso, que é isso? E o peru, que era pentecostal, diz o pregador, fez aquela linguagem, língua estranha, né? Mas os patos chegou, espichou o pescoço assim, e também falou o seu sentimento. Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás. O pato falou desse jeito, né? Então tem gente, irmão, desse jeito. Tem gente que grita, faz um alarme, depois o galo se acisma também. E o peru faz aquele barulhão, e os patos chamam para voltar para trás. Em que classe dessa nós vamos ficar na hora que aparecem as situações na nossa vida, na nossa frente, e alguém fica: que é isso? Por que está acontecendo isso? Logo, com quem que está acontecendo? Não podia acontecer isso. Não, com o pastor Benedito, eu não sei o que ele fez. Será que aconteceu isso na casa dele, com ele? Aí fica essa coisa, né? Mas vamos ver quem que fica com ele nessa situação.
e quem, por causa dessa situação, não fica e volta, ou fica parado, e fica turbado. Então, às vezes, nós aqui, a questão de Estevão, nós está ouvindo essa mensagem aí, Atos do Espírito Santo. Então, crescia a multidão e se multiplicava pelos sinais que o Espírito Santo fazia. É Atos do Espírito Santo, essa mensagem que nós estamos ouvindo aí, nós ouvimos agora, sobre a morte de Estevão. E você viu que um bocado colocou, arranjou até falsas testemunhas, e contratar lá, e faz tudo quanto é coisa, quando é para desabonar mesmo, para desacreditar, para condenar, arranja coisa e mais coisa e um monte de coisa. E não falta quem acrescenta mais coisa ainda. Além de ter as coisas, ainda acrescenta mais, fica pior, né? Nunca as pessoas transmitem o que eles sabem, às vezes só o tanto que eles sabem, ele ainda pode acrescentar um pouco. Mas aí condenaram Estevão e apareceu o grupo dali, grupo da acolá, para condenar ele, e ele simplesmente, e nem os que estavam lá dele, com ele, não pôde fazer nada. Era uma força muito grande, contrária. Só que, na hora, você vê, estava acontecendo aqui, que estava acontecendo muitos milagres, prodígios, maravilha, e nós lemos aqui que até uma grande parte do sacerdote cria em Jesus por causa dos acontecimentos. Isso depois que Jesus morreu, depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu, e que ele estava agora, não era com eles. Jesus não estava mais com eles, Jesus já estava neles. Por isso que as coisas que Jesus falou que eles fariam, eles estavam fazendo. E ninguém resistia à sabedoria de Estevão, ninguém resistia ao Espírito que estava nele, a palavra que ele falava era irresistível. E o povo ia convertendo e ia trazendo uma perturbação. Ué, desse jeito aí todo mundo vai crer nesse Jesus. Mas, na hora que decidiram, é o primeiro mártir dos Atos dos Apóstolos, o primeiro mártir entre os cristãos. O primeiro que foi morto. Depois outros mataram Tiago, já tinha matado João Batista. O Herodes, mesmo não querendo, acabou liberando João Batista para ser morto. Só que ele morreu comido de bicho. Vocês vão ler bem pertinho assim, algum acontecimento. Depois da morte de João Batista, Herodes foi comido de bicho em cima de sua cadeira, ele era um rei. E não foi ele que condenou, não. Ele simplesmente teve que aceitar aquela pessoa que queria vingar de João Batista, e ele deu a palavra, não podia voltar atrás, era rei, aí ele teve que admitir que matasse João Batista. Mas a morte de Estevão, quando eles liberaram para deixar, como nós ouvimos aí agora na mensagem, no trecho da mensagem, Atos do Espírito Santo, diz que naquela hora o seu rosto brilhava como um anjo assim. Aí é hora de a pessoa, mas com a dó de Estevão, coitadinho de Estevão, tanta pedrada doida, mas, meu Deus, me dá vontade de matar esse povo aí todinho, mas não tem jeito. Será que era uma atitude certa? Jesus estava repetindo o ministério de Jesus completamente o que ele falou lá na cruz. Olha, eu não sei aquela oração de Jesus, como é que ela vai ficar, como é que ela ficou. Ele diz assim, por aqueles que estavam crucificando, ele diz, Pai, perdoa eles não sabem o que está fazendo, não sabem o que faz. E isso ficou diante de Deus, essa oração. Será que Deus não vai responder essa oração de Jesus um dia?
Será que não vai? Aí faz lembrar de José e seus irmãos, fizeram o que fizeram com José, e aquilo contribuiu para o bem, e quis matar ele, jogou ele dentro do poço e vendeu ele, e lá na casa de Potifar também foi condenado, e depois foi lançado na cova, na prisão, e ele chegou lá. Mas aqueles que fizeram tudo aquilo, ainda foi perdoado, fizeram tudo aquilo com José. Era o tipo de Cristo. Agora, em Estevão, era Cristo mesmo, não era só o tipo, não. Porque quando chegaram lá, que viram que era José que estava lá, eles disseram, agora nós estamos mortos, tem que dizer, né? Agora nós estamos mortos. O que nós fez com ele? E agora nós estamos aqui nas mãos dele para ele fazer o que ele quiser com nós. O que ele vai fazer com nós? Ficaram turbados, ficaram perturbados completamente. Mas não pode. Como é que pode um negócio desse? Mas você acha que José, se ele era o tipo de Cristo, tudo que eles fizeram com ele, tudo contribuiu para o bem dele chegar no poder. Tudo que acontece com nós, irmãos, na nossa vida, de prova, seja lá o que for, é para contribuir para o nosso bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que em verdade amam a Deus. Tudo. E ele viu aquilo. Ele falou, não, meus irmãos, não vou matar vocês, não vou castigar vocês, não vou não. Aquilo que vocês fizeram comigo, aquilo foi Deus que estava fazendo para mim vir estar onde eu estou agora. E essa oração de Jesus lá, Pai, perdoa esses homens aí, por quê? Eles não sabem nada do que está fazendo, não. Então tem gente, irmão, que não sabe nada, fazendo mal e não sabe nada. Mas aquele mal vai contribuir para aqueles que amam a Deus e respeitam a Deus. Então, a reflexão do Espírito de Cristo estava em Estevão ali para refletir e orar do mesmo jeito. Falou, Senhor, ele tinha sabedoria, ele tinha entendimento. Senhor, ó Pai, perdoa, eles não sabem. Se eles soubessem, eles não faziam isso de jeito nenhum, mas eles não sabem. Mas aqueles outros que estavam ao redor, tem gente que tem dó de Jesus ainda. Coitadinho de Jesus. Tem gente que, quando passa esses filmes aqui da crucificação, chora que falta acabar ali de dó de Jesus. Quantas pessoas que não chorou de dó de Pedro, ou de Estevão? Mas ele foi o primeiro. Os outros também ainda iam passar por aquilo que Jesus tinha dito. Se eles perseguirem a mim, eles perseguirão também a vós. Mas vamos pensando nisso aí, foi falado agora, que a dedução do profeta nesse quadro de Estevão, o que ele fez ali agora, naquele parágrafo ali. Ele diz que naquela hora Deus estava pegando Estevão nos braços e acalentando ele, quem sabe ele estava até anestesiado, estava sentindo dor de nada, e fazendo ele dormir, como uma mãe pega o seu neném, que às vezes está agoniado, chorando, e acalenta ele e faz ele dormir. Diz que então, ali era Deus que estava apanhando Estevão em seus braços e colocando ele para dormir, para nunca mais ter nenhum sofrimento. Mas quem que entende isso na hora? Por isso que Jesus disse, olha, vocês não entendem isso agora, não, fica calado, fica quieto. Depois vocês vão entender. Nós deveríamos ser assim. Mas o negócio, eu falei um dia aqui, para a gente
ter domínio. Eu procurei essas duas mensagens ali hoje. Fala domínio muitas vezes. Ter domínio, a pessoa ter domínio, é muito difícil. Ele tem que falar. Ele tem que pôr até na rede social. Ele tem que pôr no grupo, ele tem que. Tanta coisa que tem nesse negócio aí, né? Para todo mundo saber. Mas eu disse aquele dia, olha, se tem alguém que vai dizer alguma coisa de alguém que não é boa, fique calado. Uma coisa mais difícil de dominar que tem é a língua. Eu lembro de uma história que tinha uma mulher que gostava de falar mesmo dos acontecimentos dos outros. Eu lembro até de pessoa na época, que eu era ainda jovem, pequeno, menino, que saía, não tinha telefone não. Ela ia lá naquela casa e falava aquilo, aquela notícia, ia na casa outra e falava, ia lá e falava, você já pensou se essa mulher tivesse telefone? O que ele ia fazer? Sem telefone ela dava conta? E eles chamavam aquilo de fuxico, naquele tempo. Já pensou, pessoa de pé, até de pé no chão, que ela andava de pé no chão. Que Deus perdoa ela, né, daquelas antigas. E eu ficava lá muito na casa deles. Tinha uns meninos lá dela, né? Mas diz que tinha uma mulher dessa que não aguentava. Ela ficava sabendo, né? Tinha que transmitir, tinha que falar mesmo. E aí diz que nessa época é uma história, né? E eles corrigem essas coisas no plenário, negócio de anedota, essas coisas. Mas isso é uma coisa que foi falada várias vezes, você já sabe. Uma mulher dessas que não aguentava ficar calada. E aí, para ela, você vê como é que as coisas acontecem só para testar ou para manifestar os desígnios das pessoas. Aí diz que o filho do rei nasceu um burrinho na casa do rei. E o rei traçou uma ordem que quem contasse que o filho dele era burro ia morrer. Mas essa mulher sofreu demais. Quem gosta de falar demais, dar notícia demais, ele fica agoniado. Se não puder falar uma coisa, ele se explode. Eu tenho que falar. E hoje fala longe, né? Fala longe. Você chega a dizer assim, agora estourou uma bomba. É para alarmar mesmo o negócio, né? Mas aí, essa mulher não aguentou, não. Diz que tinha um poço lá, um poção fundo. Ela foi lá na beira daquele poço e pôs a cabeça para dentro do poço assim e falou tanto que ela quis falar. O filho do rei nasceu burro, o filho do rei nasceu burro na casa do rei. Falou. E daí saiu de lá e descarregou um pouco. Aí diz que jogaram uns pedaços de bambu lá dentro, taboca, bambu, não sei, e aquilo brotou e cresceu, aquela moita de bambu. Daí os meninos pegavam aquela taboca, aquele bambu, aqueles canos, ele fazia isso quando era menino, fazia aquelas buzinas, né, de soprar e tocar. E diz que todo apito que eles faziam com aquele bambu, saía falando, o filho do rei nasceu burro. Nasceu lá daquele negócio. Então a coisa vai. O menino fazia o apito lá e soprava. Então as coisas, irmão, parece que isso aí é uma história, não é história, não. Mas é mais ou menos desse jeito. Tudo contribui mesmo para. Mas eu falei naquela escola, sei lá, foi, que a pessoa que domina a sua língua, ele tem domínio sobre qualquer coisa. Domínio.
Eles tinham domínio lá do outro lado. Perderam o domínio. Mas Jesus veio e resgatou o domínio de volta, ele teve domínio. Jesus teve domínio aqui na terra. Ninguém dominou ele. Crucificou ele, mas não dominou. Nem a sepultura não pôde segurar ele. A cruz não segurou, a sepultura não segurou, e de acordo com o que estava escrito, ele ressuscitou e saiu muito mais poderoso agora. Ele levantou lá e apareceu para os discípulos e disse: olha, todo poder no céu e na terra é me dado. Por isso, ide e pregai o evangelho a toda criatura. São Marcos 16. E vocês vão curar os enfermos, vocês vão falar em novas línguas, vocês vão pôr as mãos sobre as pessoas que estavam curadas. E era o que estava acontecendo com Estevão. E incomodando as pessoas. Os incomodados, os perturbados. Mas aí a gente vai lembrando de coisas e o tempo vai passando, né? Mas nós vimos aqui como que foi no começo dos atos do Espírito Santo. Então, esse penúltimo versículo aqui, antes do primeiro aqui, e crescia a palavra de Deus em toda Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Mas aqueles outros diziam que Estevão estava querendo ensinar uma fé que era contra Moisés e contra Deus. E que até ia derrubar aquele templo deles lá. Que eles fizeram com tanto amor, tanta dedicação, e falaram até isso. Mas Estevão continuou, e daí nós podemos ver aqui o sermão que Estevão pregou, era palavra pura. Estevão teve coragem de falar para eles a verdade pura, sem mistura. E a verdade condenava eles. Então, por isso, é que diz: creia na verdade e a verdade te libertará. Porque a mentira não vai longe. Aquela mentira na morte de Estevão, que ele estava fazendo isso, foi um conchavo deles lá, para condenar ele para apedrejar. E com Jesus fizeram a mesma coisa, mesmo depois dele ressuscitar, ainda pagaram os homens lá, para dizer que o discípulo veio de noite, ele estava dormindo e roubaram o corpo. E aqui na Bíblia diz que esse dito ainda permanece até hoje, para aqueles que não crêem na ressurreição. Quem não crê na ressurreição pode ler na Bíblia e ainda vai pensar: na verdade, Jesus não ressuscitou não, que lá foi verdade que eles falaram. Então nós temos que crer na mentira ou crer na verdade. Mas bem-aventurado o que crê na verdade, porque a verdade liberta, a mentira condena. A mentira, ela vai até um ponto, depois ela não tem mais aonde ir. Mas, entre o que a gente está falando, pode acontecer de a gente falar alguma coisa que vocês gostariam de ouvir. O pastor não fala nada sobre isso, nós estamos preocupados, incomodados. O pastor nunca fala. Ele dizia para Jesus: mas o senhor não fala abertamente, fica parando por parábola. Mas em São João ficou escrito, agora ele não falava mais por parábola. Ele estava falando abertamente com eles aquilo que realmente ia acontecer. E o que aconteceu. E aqui no finalzinho, João terminou e começou o Atos do Espírito Santo nos apóstolos.
E tem que ser o ato do Espírito Santo na igreja hoje, não pode ser de outro jeito. Porque outra coisa é estranha. Você agir pelo Espírito de Deus é de um jeito. Diante das provas, diante das tentações, das coisas, você agir pelo Espírito de Deus é uma coisa. E você agir pelo Espírito da razão, da preocupação, mesmo da honestidade, mesmo dizendo que é sincero. Eu vou tirar o meu aqui. Eu acho que nós vamos continuar falando aqui, né? Então, irmão, eu estava lembrando aqui que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, fala para nós julgar nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos condenados com o mundo. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não íamos ser julgados. Mas quando nós não julgamos a nós mesmos, nós depois vamos ser julgados pelo mundo. E o mundo não tem dó, não tem pena. Mas a mesma carta diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Examina e você sabe se você está na comunhão ou não. Mas talvez chegue a hora de falar abertamente as coisas, né? Mas o que será que o pastor vai falar? Porque dependendo do que ele disser, eu não vou ficar com ele, não. Nesse caso aí, se ele disser uma coisa, é condicional. Se ele disser do jeito que eu acho que está certo, eu fico com ele. Mas se ele disser de outra maneira que eu estou pensando diferente, aí eu não fico com ele, não. E nós estamos exatamente nesta hora. Nós estamos vivendo horas desse jeito. Se você coloca de um lado, tem um grupo que te apoia. Se você coloca do outro lado, tem outro que te apoia. Mas no meio dos dois grupos tem um centro. E quem tem o Espírito de Deus conhece os dois extremos e conhece o centro de qualquer coisa. Porque o Espírito nos ensina, nos guia e faz lembrar também do que a gente tem aprendido. São João 14, 26. Ele ensina e faz lembrar do que ele já tinha ensinado antes. Aí, quando o Espírito Santo desceu lá, Pedro começou a lembrar quando o galo cantou do que Jesus falou, e dali em diante, depois da ressurreição, aí eles lembravam de tudo que Jesus tinha feito e que tinha falado. E aí agora não era Jesus mais com eles. Quando Jesus estava simplesmente com eles, eles não sabiam, tinha dúvida. Mas quando Jesus estava neles, aí acabou todo o medo, toda a perturbação, que nós lemos aqui em São João. Ele dizendo: não turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele conversando coisa do céu. Eles eram da terra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas dentro de uma casa tem morada? Como é que é isso aí? Explica. E se eu for e preparar lá um lugarzinho, eu voltarei. E eu vou levar vocês para ficar lá comigo onde eu estiver. Essa foi o que Jesus falou, quando eles estavam turbados, sem saber, sem entender o que estava ouvindo. Então é exatamente isso. Quando eu for,
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Disse-lhe Tomé, você vê que a coisa estava assim, né? Duvidoso. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí, tem jeito aí, eu falar uma coisa dessa? Nós não sabemos para onde o senhor vai, como é que vamos saber o caminho de ir? Não, espera um pouquinho, Pedro, o Tomé. Tomé, espera um pouquinho, dá um tempo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E a verdade é a vida. E ninguém vem. Você sabe que os milhões e milhões e trilhões de pentecostais, de crente, hoje não sabem o caminho. Se você ler, o caminho é tão contrário. Isso quer dizer que ninguém vai ao Pai. Mas Jesus não falou isso, não. Quando eu fui lá numa igreja, no regional que eu congregava, e eu falei isso aqui, rapaz, a gente assanhou assim, igual formiga. E arrodearam, e o pastor veio e falou, gente, para com isso aí, porque aí vai sair coisa mais difícil. Então disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se... Como é que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém não vem ao Pai a não ser por mim, porque o Pai estava nele. Mas eles entendiam isso naquele tempo? Naquela hora eles entendiam que quem fosse a Jesus estava indo no Pai, quem via Jesus estava vendo o Pai. Eles não sabiam. Foi preciso de Jesus ir falando. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz o mostra-nos o Pai. Mas veja bem, se vós conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tem visto. Mas nós vimos, irmãos, o Pai do Filho. Nós não vimos duas pessoas, nós vimos uma pessoa só. Por isso nós vamos chegar lá no céu caçando um velho lá, meio assim, idoso, que é Deus. E um outro mais novo, que é o Filho, que é Jesus. Não, nosso entendimento aqui abriu para saber que há um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que Ele tem as suas manifestações. Mas, se vós conheceis a mim, também conheceis meu Pai. E desde agora, o conheceis já tem visto. Disse-lhe Filipe, aí o outro levantou lá também, né? Senhor, mostra o Pai então, e chega então, basta para nós. Mostra o Pai e nos basta. Filipe, que é isso, Filipe? Tem Filipe aqui? Você já viu o Pai? Você já viu Deus? Você já viu Deus nessa mensagem? Já viu Deus nesse profeta? Já viu Deus no apóstolo? Já viu Deus nesse plenário? Quem já assistiu, já ouviu? Será que nós ainda não viu? E Filipe diz, mostra para nós, então tá bom. Aí basta. Disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai e nos basta. O profeta diz assim, eu quero usar isso apenas para um pequeno texto, por alguns momentos, então queremos voltar ao culto de cura novamente, e apenas para falar a vocês sobre a palavra, que é o mais importante do que cura. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E em outras palavras, estaremos
satisfeito se nos mostrar o Pai. Olha, se o Senhor mostrar para nós o Pai, então, Senhor, nós já fica satisfeito, tá bom. Mas o que eu tinha falado antes aqui não valeu, não. Não entendeu, não entende. Mas agora o profeta continua dizendo, agora eu quero. Quantos gostaria de realmente de ver Deus que estão aqui e querem e gostaria de ver Deus? Correto? Mostra-nos o Pai e isso nos satisfará. Tem coisa que nós não estamos vendo, nós não estamos entendendo. E tem coisa que Jesus disse, você entende depois, você vai entender. Tudo contribui para o bem. E até para a manifestação dos desígnios dos corações das pessoas. Oxalá que ninguém soubesse de nada e não visse nada de defeito nos outros. Oxalá se nós olhássemos para os outros e víssemos só aquilo que é bom na pessoa. E fosse cego a respeito de tudo que ele fizesse errado, fosse ruim. Aí nós estaria muito bem sucedido. Vou tomar outra maneira de ver Deus. Então, desceremos e faremos isto. Na última parte, uma maneira que você tem para ver Deus. Vou mostrá-lo a vocês, se puder, com a ajuda do Espírito, hoje à noite, quatro maneiras diferentes. Hoje à noite eu vou mostrar para vocês 4 maneiras diferentes que você pode ver Deus. Então, o profeta estava falando num culto de cura à noite, e ele diz aqui, eu vou mostrar para vocês de 4 maneiras para vocês ver Deus. Será que nós já vimos Deus? Será que nós estamos vendo Deus? Nós dizemos assim, isso é Deus. Isso só pode ser Deus. Eu não li essa mensagem, não estou lendo aqui agora. Agora, o primeiro, queremos falar de Deus em seu universo, e Deus em sua palavra, Deus em seu Filho, e então Deus aqui em seu povo. Você quer ver Deus? Ou você não crê assim? Olha por lado aí. Se isso não for Deus, eu não sei o que é Deus. Deus em seu povo. Faz um Paulo desse jeito. Olha, esse Ribamar, se não fosse Deus, o que esse homem seria, gente? Tem que ser Deus. Agora você fala, e eu? Se não fosse Deus, o que será que eu seria? Esse irmão Domingo aí. O que seria o irmão Domingo se não fosse Deus na vida dele agora, no momento, nas horas de decisão da vida da gente? Não dá conta. Você vê Deus agindo na vida das pessoas, em decisões que tem que ser tomada, e a pessoa toma a decisão certa se ele tem Deus nele. Aleluia. Deus em sua palavra, te mostrar Deus em seu Filho, e então ver Deus aqui em seu povo. Então, isto deve satisfazer a todos nós certamente. Aí tem um espaço em branco na fita. Eu não vou ler aqui mais não, porque vai ficando muito bom. Mas vocês estão entendendo? Nós, irmãos, vemos de uma maneira que milhões e milhões não vê na palavra de Deus. Nas pessoas que seguem a palavra, eles batem de testa, batem contra
será que Paraupeba sabe o que está acontecendo aqui? Essa população. Você sabe se Paraupeba, sabe quem que está andando nessas ruas aí? Mas eles vão saber um dia. Hein, irmã? Eles vão saber um dia, porque o seu testemunho está falando para eles, nosso testemunho está falando com eles. Mas eles não entendem. Eles não podem dizer, aquela mulher vai ali. Só pode ser Deus. Eles não podiam olhar para Estevão, falando daquela forma a palavra, agindo daquela forma, ninguém resistia, o poder que estava nele, e eles apontar o dedo e dizer assim, só pode ser Deus nesse homem. Não, eles diziam o contrário. Mas aqueles que conheciam Deus, sabiam que era Deus que estava em Estevão, era a promessa que tinha voltado, e estava nele agora, testificando de Deus, mostrando com a sua vida. E é desta forma. Mas, irmãos, vamos parando por aqui. Você já leu essa mensagem, talvez? Não sei, primeiro que eu. É importante demais, né? Mas nós lemos aqui em Atos, a passagem de Estevão. Que acontecimento. Quem sabe tinha alguém que dizia, mas se esse homem fosse de Deus, não, Deus não deixava acontecer isso com ele, não. Porque disseram nas eras das trevas, um ignorante lá, que cria em Deus, mas de uma forma diferente, do que Deus queria fazer do jeito dele. Ele falou para o irmão Branham, mas que Deus é esse? Você é o maior fanático que existe na terra, de dizer que era Deus aquilo lá. Se fosse Deus, ele não agia assim. Já pensou Deus cruzar os seus braços e ver os seus filhos morrer, ser estraçalhado por leão, ser queimado em fogo? Que Deus é esse? Se fosse Deus, não deixava acontecer, não. É injusto. Mas ele estava pensando de coisas da terra. E ali, como nós ouvimos de Estevão, naquela hora que a pessoa era estraçalhada, ele estava tão cheio do poder que eles iam regozijando. Eles iam cantando para a arena, sabendo que ia encontrar com Deus, ia estar nos braços de Deus dentro de poucos instantes. E tinha gente que descia da arquibancada, porque era predestinado, e dizia, eu quero esse Deus, que faz uma pessoa ter essa coragem, ter esse consolo, ter essa alegria, mesmo para morrer, para não negar o seu testemunho. Mas julgar, irmãos, julgar, não julgueis para que não sejais julgados. Eu tenho seguramente a minha decisão nas coisas que estão acontecendo. Eu tenho a minha posição. Eu cheguei a dizer, se a minha decisão que eu tomar, que eu tomei, já tomei a posição, se não valer para as pessoas, a minha decisão, a minha posição não valer, minhas palavras também não vai valer, eu não vou convencer ninguém. Você tem que conseguir com Deus, Senhor, porque vai chegar o momento que pode acontecer, como nós ouvimos, ficar muito pouca gente aqui na igreja, porque não vai entender, não vai aceitar a decisão da gente e a posição nessa encruzilhada que nós encontramos. Eu quero dizer uma coisa para encerrar. Eu creio assim, dessa forma, no sentido de situações que as pessoas encontram. Eu fico
maneira que é a minha posição, maneira que é a minha decisão, como é que eu fico com a pessoa. Então, olha, se você fica com a pessoa errada, eu não posso. Eu vou ser condenado pelos que estão olhando. Olha que lado que ele tomou, lado errado. Se você fica do outro lado, aí são 3 escolhas, 3 caminhos. Você tem que ficar com o errado, se você fica condenado. Se você ficar com o certo, o que se diz assim, um irmão que dizia assim, eu sou honesto, eu tenho que dizer o que está dentro de mim, eu sou honesto e vou dizer mesmo. Se você ficar desse lado, você fica condenado com o errado. Se você ficar do lado honesto, você vai condenar o errado. Mas tem um centro desse caminho. Você não fica nem no extremo e nem no outro. Não precisa, não cabe a gente nisso. Nós não precisamos ficar do lado errado. Mas também não vamos pôr do lado da razão, da sinceridade, da honestidade e condenar quem está errado. Qual foi a oração de Estevão? Qual foi a oração de Jesus? Qual será a nossa oração? Como Deus estiver em nós. Nós vamos condenar um lado ou condenar o outro? Aceitar um lado ou aceitar o outro? Ou nós vamos ser central cristãos, com o Espírito de Cristo para olhar para as coisas? Olha para as coisas com o Espírito de Cristo e você entenderá, você espera o que vai dar. Você não vai precipitar. Agora, isso é política. Você defender um errado, você vai trabalhar para defender. Eu vou defender, não fala dele não. Você vai apoiar a razão do outro lado, do honesto, sou sincero. Aí você vai ficar do lado do fariseu. O fariseu olhava para aquele, como é que é o samaritano? Olhava para ele orando a Deus e dizendo assim, Senhor, ouça a minha oração, porque eu não sou igual àquele ali que está daquele jeito lá. Como é que ele está? E aquele outro orava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se não for o Senhor, não sei o que será de mim. E diz que a oração do fariseu não foi recebida. E a oração do publicano foi aceita por Deus. Então tem hora que o fraco fica forte e o forte fica fraco. Tem hora que o errado fica certo e o certo fica errado. Então qualquer lado que você colocar, você está correndo o risco. Então vamos ficar com Cristo, com a palavra, com a mensagem. Nós não vamos pôr uma peruca branca para ter o poder de julgar. Eu vou julgar esse caso aí. Nem um lado e nem outro. Eu vejo isso aí, desde o começo da minha fé, eu vejo os partidos, mas toda a vida, pela graça de Deus, eu via o centro da posição, decisão que a gente toma, posição que a gente toma. Agora, não pode ser obrigar ninguém a tomar a posição que eu tomo, mas eu disse e continuo dizendo, a minha decisão e a minha posição está tomada. Quem quiser ficar comigo nessa decisão, nessa posição, que fique. Quem não quiser, quem é que vai fazer ele ficar? Eu posso, não posso obrigar ninguém, né? Mas nós temos uma posição diante das coisas que estão acontecendo com nós mesmos. Aceitar. Eu aceito lá na minha casa, eu tenho que enfrentar essa condição. Essa situação eu tenho que enfrentar, ela veio para mim. O meu Brana disse isso, não. Isso estava predestinado para mim desde antes da fundação do mundo. Amém?
Senhor Jesus, nosso Deus, nós estamos entendendo, ó Deus, pela graça do Senhor, e vamos ficar confiando em Ti, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem, isso daqueles que amam ao Senhor. Bendito e eterno Deus, livra-nos do mal, livra, Senhor, nosso Deus, dessa perturbação, essa confusão de mente, e pensa, e pensa, e pensa, mas não, vamos crer, tudo é possível somente crer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente gostava de falar com toda a igreja junto, se fosse o caso, mas não tem como, né? Na semana, domingo também não. Mas é como distribuir a mensagem, essa aqui. Ainda tem umas para quem não pegou ainda, pode levar hoje, né? Tem uns que não veio, não pegou. Não tem para todo mundo, não. Às vezes tem um para cada casa. É a mensagem, mostra-nos o Pai e nos basta. Nós fomos ricamente abençoados nesta noite. Vamos orar, terminar o culto, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E cremos nesta hora de todo o nosso coração que o Senhor tem falado com cada um, Senhor. Pai, despede o Teu povo, Senhor, leva cada um para os seus lares, suas casas, Senhor. E ter a comunhão com o Senhor, Pai. À noite, se eu possa dar uma boa noite de sono, de descanso para cada um, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender e viver o momento que nós estamos passando, Pai. Que o Espírito do Santo do Senhor venha nos livrar de todo mal, Senhor. De toda frecha inflamada do maligno, Senhor Deus. Abençoe cada um, Senhor, e seja abençoado cada pessoa que entrou nesse santuário, Pai. Que eles possam ir para suas casas, Pai, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai para casa, né? Dormir, descansar. Está cuidando de você.
corrige a quem ama. Esse sofrer te faz crescer, é na tormenta que ele prova. Está cuidando de você, Deus só corrige